Trecho do livro Bertrand Russell, de Ray Monk. Bertrand Russell escreveu um conto que dramatiza o caminho intelectual que ele trilhara em suas reflexões sobre a matemática. O conto se chama O Pesadelo do Matemático, The Mathematician's Nightmare, e conta a história do professor Squarepant, que, exausto por um longo dia de estudo das antigas teorias de Pitágoras, adormece em sua cadeira, onde um estranho drama ocorre em seus pensamentos adormecidos. Nesse drama, os números não eram categorias desencarnadas como ele havia suposto. Eram criaturas vivas, dotadas de todas as paixões que ele estava acostumado a encontrar em seus companheiros matemáticos. Em seu sonho, ele se encontrava no centro de círculos concêntricos sem fim. O primeiro círculo continha os números de 1 a 10, o segundo aqueles de 11 a 100, o terceiro os de 101 a 1000 e assim por diante, ilimitadamente sobre a superfície infinita de um plano sem limites. Os números ímpares eram machos, os pares fêmeas. Ao seu lado, no centro, estava Pi, o mestre de cerimônias. O rosto de Pi tinha uma máscara, e se compreendia que ninguém poderia olhar para ele e sobreviver. Mas os olhos dardejantes olhavam pela máscara, inexoráveis, frios e enigmáticos. Cada número possuía seu nome claramente marcado sobre seu uniforme. Diferentes tipos de números tinham diferentes uniformes e formas diferentes. Os quadrados eram lajotas, os cubos eram dados, os números redondos eram bolas, os números primos eram cilindros indivisíveis e os números perfeitos possuíam coroas. Os números dançavam em volta do professor Squarepant e de Pi em um balé amplo e complicado. A um sinal de Pi, o balé cessou, e os números foram um por um apresentados ao professor Squarepant. Cada número fez um pequeno discurso, explicando suas propriedades particulares. Depois de um tempo, o matemático ficou enfadado e se voltou para Pi, dizendo: "Você não acha que as apresentações restantes poderiam se dar por subentendidas?" Diante disso, houve um clamor geral. O estrondo foi tão grande que o matemático tapou os ouvidos com as mãos e dirigiu para Pi um olhar suplicante. Pi acenou com seu cajado e proclamou com voz de trovão: "Silêncio, ou todos vocês vão se tornar incomensuráveis!" Todos empalideceram e obedeceram. Ao longo do balé, o professor havia notado um número dentre os primos, o 137, que parecia teimar e não querer aceitar o seu lugar na série. Por fim, 137 exclamou: "Parece que tem uma droga de burocracia excessiva aqui. O que eu quero é liberdade para o indivíduo." A máscara de Pi estremeceu. Mas o professor intercedeu dizendo: "Não seja duro demais com ele. Eu gostaria de ouvir o que o 137 tem a dizer." Um tanto relutante, Pi consentiu. O professor Squarepant disse: "Diga-me, 137, qual é a razão da sua revolta?" Diante disso, 137 irrompeu um discurso exaltado. "É a metafísica deles que não suporto. Eles ainda fingem serem eternos, embora muito tempo atrás sua conduta mostrasse que eles não pensavam uma tal coisa. Todos achamos o céu de Platão estúpido e decidimos que seria mais divertido governar o mundo sensível. Desde que descemos do Império, temos tido emoções e não são diferentes das suas. Cada ímpar ama sua par correspondente e as pares se sentem atraídas pelos ímpares, apesar de achá-los meio esquisitos. Nosso império agora é desse mundo, e quando o mundo for pelos ares, nós vamos também." O professor Squarepant concordou com 137. Mas todos os outros, inclusive Pi, consideraram-no um blasfemo e se voltaram contra ambos, ele e o professor. A multidão infinita, estendendo-se em todas as direções para além do que a vista pudesse alcançar, se lançou contra o pobre professor em um vozeiro furioso. Por um momento ficou aterrorizado. Então, ele se recompôs. E lembrando de repente da sua sabedoria durante a vigília, gritou mais alto: "Fora! Todos vocês são apenas símbolos de conveniência!" Em um lamento desolado, a grande formação se dissolveu na bruma, e ao acordar, o professor se ouviu-se a dizer: "E o mesmo vale para Platão." O sonho pitagórico, Russell acabou por pensar, não tinham sido mais, o tempo todo, que um pesadelo.